imobiliários, os grandes empresários, os mais ricos do Brasil inteiro. De tanto criticar o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro, que tem uma autonomia que o governo Lula não pode tirar, ele vem reduzindo a conta-gotas os juros da economia brasileira, porque o Lula tem enfrentado esse debate público contra ele nas redes do Brasil. Fora a inserção social do Brasil no planeta e no mundo. O Lula é o presidente mais requisitado no mundo, não é o presidente dos Estados Unidos. Não é o presidente da França, não é o da Espanha, não é o da Itália, não é o da China. O presidente mais solicitado país do planeta é o presidente Lula, para orgulho de todos nós. O combate que o Lula fez, a guerra de Israel, que não é de Israel, na verdade, quem dá toda aquela estrutura para Israel detonar o povo palestino é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é o grande financiador da guerra, tanto da guerra da União Soviética e a Ucrânia, quanto da guerra do Israel contra o povo palestino. Morreram milhões de palestinos. É claro que nós não vamos defender o Hamas e o que Hamas fez contra o povo de Israel. Nós não estamos numa luta contra o povo de Israel. Nós estamos numa luta contra um governo de extrema-direita de Israel que massacra o povo, que não tem arma, que joga estilingue, que joga pedra e enfrenta os canhões sem a mínima condição de defender ou de autodefender aquele povo. Quem vê a imagem da Palestina antes da guerra e vê a imagem da Palestina hoje é de cortar o coração de todos nós brasileiros e do mundo inteiro. Mas, como as eleições dos Estados Unidos estão chegando perto, o próprio presidente Biden tem mudado a posição em relação ao governo de Israel em função das eleições norte-americanas no final desse ano. Não fosse isso, estava financiando aquele massacre contra povos, crianças e mulheres que morrem todo dia no estado da Palestina e que o nosso partido e o nosso governo defende muito o povo da Palestina, uma vida saudável, o estado da Palestina, a independência daquele povo que lutou tanto para ter uma faixinha ali naquele estado tão demandado historicamente por aquele povo que constrói com muita dificuldade aquele estado da Palestina. Eu queria, para encerrar aqui a minha fala, falar que, infelizmente, nós não fazemos oposição ao governo libanês. O PT não fez oposição ao governo Mullenberg e o PT não faz oposição ao governo libanês. E isso é de responsabilidade maior do nosso partido, mas fundamentalmente da nossa bancada. Eu tenho discutido isso dentro do PT. Eu tenho discutido isso e apontado, inclusive, que os nossos deputados indicam gente no governo libanês, indicam terceirizados, indicam vigilantes, indicam merendeiros. Isso é um absurdo que faz uma traição, não ao PT, mas uma traição ao povo de Brasília que nos colocou na oposição ao governo libanês. Então, não defender uma oposição justa e clara ao governo libanês é trair a vontade popular do povo de Brasília que nos colocou na oposição ao governo libanês. Por isso, eu não tenho medido críticas à nossa bancada. Eu não tenho medido críticas ao nosso líder Chico Vigilante por ele não fazer e não praticar e não organizar a bancada do PT para fazer oposição ao governo libanês. Aqui em Brasília, nós temos um legado a defender. Nós temos que defender com cabeça erguida o que nós fizemos. Tanto no governo Cristóvão, que tem 27 anos que fez a faixa de pedestre, que é um orgulho do PT e nosso, e as pessoas não falam que foi nosso governo que fez, e tantos outros programas legados lá no primeiro governo do PT e também no governo Agnello. O governo Agnello, ele já falou de muitas coisas, mas eu vou falar de uma coisa só. A valorização do servidor público e do serviço público em Brasília. São 320 mil servidores públicos em Brasília, são 350 mil servidores no governo federal em Brasília. São mais de 600 mil servidores no Distrito Federal públicos. E só o governo do PT e a gente valoriza o servidor público. O governo Agnello, eu era secretário de Estado, nós fizemos 44 concursos públicos. Nós reestruturamos 32 carreiras. Nós demos aumento salarial para todas as carreiras. Todas. Gastamos mais de 5 bilhões de reais por ano investindo no serviço público. E nomeamos mais de 36 mil servidores públicos concursados. 16 mil para a saúde.
8 mil para a educação, 4 mil para a segurança pública e mais o restante para todas as outras áreas do governo federal. Então, nós temos um legado com o serviço público, além de tantas outras áreas, que aí eu não vou falar porque não há tempo. Mas falta ao PT, falta a nós uma organização interna para articular a oposição ao governo libanês, para dar sustentação ao governo Lula, que mesmo com esse governo Lula fazendo o que fez nesse um ano, que é uma coisa extraordinária, mas hoje o Brasil está dividido ao meio, entre a direita e entre a esquerda, entre aquele que nunca fez nada, que só fala em família, pátria, Deus e liberdade, mas que não defende nada disso na prática, faz tudo o contrário do que prega pátria, família, Deus e liberdade, e nós estamos no seio de uma disputa nacional que nós temos que aprender a dialogar com a oposição, com aquela parte da população brasileira que não é simpatizante do governo Lula, especialmente alguns setores. Cito aqui os setores da Igreja Católica, reacionários ao governo do presidente Lula, setores da Igreja Evangélica que mais cresce o Brasil, daqui a um dia vai se tornar um país de evangélicos. Portanto, as igrejas evangélicas estão organizadas e nós não temos que ser contra o povo evangélico, nós temos que dialogar com o povo evangélico, nós temos que construir relação com o povo evangélico, porque tantos de nós somos evangélicos. Quantas pessoas do PT praticam o evangelicismo? Então, portanto, nós não temos que ter receio de dialogar com o povo evangélico. Esse é um desafio do PT, é um desafio da esquerda brasileira, é um desafio do presidente Lula dialogar com setores reacionários ao nosso governo para avançar. E não se justifica o Lula fazer um governo que fez em um ano e ter a sua popularidade caindo agora. Não se justifica aquilo que o Ibanez fala, inclusive do governo nosso, e a gente não fazer oposição ao Ibanez. O Ibanez acabou de falar que o PAC é uma brincadeira, que não é verdadeiro, que o PAC não vale nada, que é uma mentira. Olha, veja bem, só do Fundo Constitucional, o governo do presidente Lula repassa para o Distrito Federal 23 bilhões de reais por ano. Presta atenção nessa conta. 23 bilhões de reais por ano. Então, portanto, companheiros, eu quero acabar aqui. Eu marquei o tempo 11 minutos e 27 segundos aqui, ó, marcado. Eu passei 1 minuto e 27 segundos. Quero aqui acabar minha fala. Eu quero aqui acabar minha fala dizendo, finalizando com 3 coisas para botar na cabeça da gente. Primeiro, a CNB tem uma responsabilidade nacional, porque é maioria no PT nacional. Somos nós que organizamos o PT nacional, temos maioria no diretório nacional e damos rumo à direção nacional do partido e ao governo do presidente Lula. Por isso o programa que o Lula apresentou ao povo brasileiro, por isso a aliança positiva que fizemos para a eleição do Lula, por isso a relação com o movimento social que nacionalmente a gente tem, que garantiu a vitória do Lula no segundo turno das eleições, mesmo o Lula disputando contra tudo e todos e contra o Estado brasileiro. Nós vencemos as eleições do ano passado e o Lula está no seu 3º mandato, depois de ficar preso 2 anos. A CNB em Brasília tem a obrigação e o dever de se organizar, vencer o próximo PEC, eleger o presidente e maioria da direção local, dirigir o PT e fazer o PT voltar ao governo do Distrito Federal. Fazer de fato oposição ao governo, apresentar candidatura própria, selecionar entre esses partidos que nós temos aqui, o PT, o PCdoB, o PV, o PSOL, o PDT, o PSB, como centro da nossa aliança, mas com outros partidos, apresentar candidaturas ao governo e ao Senado, com capacidade de derrotar a Celina Leão, com capacidade de derrotar o Isalci, que foi do PL, com capacidade de derrotar a mulher, a esposa do Bolsonaro, que será candidata ao Senado na chapa aqui em Brasília, e nós voltar a governar Brasília pela 3ª vez. Mas depende muito da nossa organização, depende muito da CNB se organizar, depende muito do debate que a gente for fazer no ano que vem no PEG aqui em Brasília. Nós somos, hoje, a 2ª maior força do PT no Distrito Federal. O nosso bloco aqui em Brasília, né, é o 2º bloco. Eles têm 55%, nós 45%.
Nacionalmente, nós somos grande maioria, mas nós precisamos virar maioria novamente no federal. Toda vez que nós somos maioria, nós ganhamos o governo federal. Toda vez. Porque o projeto do PT, agora, não é um projeto majoritário. É um projeto proporcional. É um projeto para eleger a Érica deputada, é um projeto para eleger Chico Vigilante, deputado estadual. Nós temos que eleger governador ou governadora. Nós temos que eleger senador ou senadora. E essa responsabilidade é da CNV. Essa responsabilidade é nossa. E é por isso que nós temos que disputar o PT, ganhar o PT, aprovar uma aliança ampla, definir candidaturas majoritárias e proporcionais com capacidade de enfrentar e derrotar a direita na capital da República. É uma vergonha para nós ter 600, 700 mil servidores públicos e a direita mandar no Distrito Federal, o bolsonarismo, a extrema-direita, fazer vergonha a um partido como o nosso, que já governou Brasília por 2 vezes, e nós podemos, com a eleição de Brasília, com a capacidade do PT Brasília, ajudar, contribuir com a eleição dos companheiros nossos, de vereadoras e vereadoras, no entorno do Distrito Federal. Porque 20% a 30% da população que mora no entorno vota aqui. E, portanto, as eleições municipais se revestem de um grande desafio nosso do PT, que não se prepara para isso, mas nós temos que visitar cidade a cidade, companheiro e companheiro, dar todo o apoio na cidade, para que a gente possa eleger vereadores e vereadoras, possa eleger prefeitos e prefeitas, e reforçar com as eleições de 2026 e eleger governador em Brasília, para ajudar o Lula novamente, que vai ser candidato à reeleição, a governar o Brasil por mais 4 anos, a partir de 26. Então, companheiros e companheiras, forte abraço, carinhoso abraço, é muita felicidade ver essa quantidade de gente lotando esse auditório, né, numa reunião, numa plenária da CNV aqui do Distrito Federal.